Vai dar ok aqui? Já tá carregando aqui ainda. Pode trazer de João se você quiser iniciar. Vamos iniciar. 3, 2, 1. Pera aí a hora aqui. O Instagram da Cismais do Mais Simples já tá ok. Opa! O também já tá ok. E aí, galera, testando. Vamos chegando aí, pessoal, que já vamos falar desse polêmico tema. Quem estiver ouvindo aí, estamos só testando se tá tudo ok para iniciar. Você que já tá ouvindo a gente aí, se você puder falar nos comentários aí de onde que você é, qual a cidade, qual o estado também, se você puder colocar aí pra gente saber aí a galera que tá assistindo. Se você é de Caculé, dá um joinha também pra gente saber que são os conterrâneos aí, né? A galera Atividade aí, também, né, Márcio? nossa terra. É, pessoa física, jurídica. Seu segmento aí, que tipo de negócio que você trabalha, moda, supermercado, calçados. E qual a sua dúvida também, se já quiser ir mandando perguntas, a gente vai ter aqui um suporte aqui coletando as perguntas pra gente ir respondendo aí mais pra frente. Sejam muito bem-vindos, tá? Ah, tudo ok, galera. Ok? Tudo ok. Podemos começar então? Pode ficar à vontade. Então vamos lá. Já tá participando aqui já. Olá, pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Pode Simplificar, o podcast que é a primeira opção para o Simples Nacional no Brasil. Hoje estamos aqui em uma edição especial, ao vivo, tá? Aqui agora é ao vivo e a cores. Estamos na 4ª edição do nosso podcast. Os primeiros foram gravados, esse é ao vivo, porque é um tema que tá pegando fogo aí. Tira o eco pra nós aqui. Bom, é um tema que tá pegando fogo, né? E gente perguntando, o João já falou que hoje foi praticamente o dia respondendo isso aí. Verdade. Então nós vamos agora desmistificar um pouco isso aí, simplificar para vocês esse tema, que eu sei que exige bastante cautela e exige também um entendimento muito cuidadoso, tá? Então eu trouxe aqui, apresentando mais uma vez para quem ainda não conhece, nosso amigo, parceiro aí de longa data e super experiente contador, João Paulo, da M. Pedro Contadores Associados. Obrigado, João, seja muito bem-vindo. Se apresente aí um pouquinho para quem ainda não conhece. Maravilha, Maicon. Obrigado, boa noite. Boa noite, pessoal, a todos que estão nos assistindo, né? Acho que essa live vai ser importante, esclarecedora, né? Porque tá todo mundo preocupado com o que está acontecendo, né? E a gente vai desmistificar esse assunto aqui hoje. Agradecer pelo convite de Maicon, Márcio, pessoal aqui da Cismais, né? Fazendo essa parceria, trazendo sempre informação para o nosso público, que em boa parte é um público em comum, né? Dizer que também a gente está transmitindo essa live pelo Instagram da M. Pedro, @MPedro Contadores Associados, né? E dizer que a gente vai fazer um trabalho aqui hoje de simplificar, né? Respeitando sempre o nome que leva o podcast. Exatamente. Que tem esse intuito de simplificar, de desmistificar as informações. Então, eu sou João Paulo, eu sou contador da M. Pedro, né? Estou na direção da M. Pedro desde 2014 e estamos aí para trazer informação para vocês. Muito bem. E aí, reforçando, pessoal, a live, como a gente sabe que tem muita gente aí querendo assistir, estamos transmitindo simultaneamente em 3 locais. No canal do YouTube, do Gestão Mais Simples, no Instagram da M. Pedro Contadores Associados, só digitar lá M. Pedro, né? Contadores Associados, a pessoa encontra no Instagram, e também no Instagram do Gestão Mais Simples. Então, que você já segue aí, for mais prático para você, né? Aproveita também, quando você entrar no Instagram aí da M. Pedro, já segue a M. Pedro também, para você ficar atualizado desses BOs aí do mundo da contabilidade. Não tenha dor de cabeça, sendo que você tem alguém que estuda isso e passa para você, né? Então, já entra lá, segue a página, segue o Gestão Mais Simples ainda, se você não segue, para também ficar por dentro do mundo das ferramentas de gestão. Então, João, para começar, o burburinho que está sendo é o seguinte: meu Deus do céu, e agora?
meu Pix vai ser monitorado. né? Rapaz. Pix espionagem do governo, né? Espiado, sei lá. Enfim, fala pra gente aí, João, o que realmente tá acontecendo, pra gente introduzir o assunto aí logo de cara. Pois é, você começou com esse bordão aí de espionagem e tal, e a gente já ouve há um bom tempo, né? A história do Big Brother tributário, fazendo uma alusão aí ao programa que temos aqui no país, né? E é exatamente essa ideia, né? O contribuinte, ele se sente, cada dia que passa, mais vigiado, mais espionado, né? Agora, é preciso que a gente deixe claro que isso não é uma coisa de agora, né? Isso não é um assunto de 2025. Esse assunto é um assunto que já vem de bom tempo, né? E o que está acontecendo é uma evolução desse processo. Mas, de fato, né, o contribuinte, ele está sendo vigiado, né? Então, realmente é o que as pessoas acreditam, né? É o fato de estar sendo observado o tempo todo. Agora, João, uma coisa que eu tenho como premissa é o seguinte: quando alguém decide, né? Quando a gente decide usar um banco, uma instituição financeira legalizada, porque eu acho que nem existe instituição financeira que não seja legalizada, a gente sabe que é regulamentada, que tem um monte de regras para que ela funcione, e eu não tinha certeza disso, mas eu mesmo imaginava que era já monitorado pelo governo, né? Então, assim, o que muda exatamente nessa nova forma aí? Segura só um pouquinho, a bateria de João tá acabando aqui. Vamos colocar uma regra. Ok. Mas não vai conseguir. Mas ela vai microfone suportar sai, vai ter que aí ficar sem ainda tem microfone, uns 20%, aí depois vocês providenciam aí, não... Você vai até o máximo, depois deixa seu microfone, então, só se for. Beleza? Pessoal, só para esclarecer, nós fizemos esse planejamento aqui a toque de caixas para atender o pessoal da forma mais rápida possível, né? Para dirimir essas dúvidas. Então, assim, quando eu lembrei disso, o meu celular não parou de tocar hoje e aí a bateria já tá indo embora aqui. Mas vamos lá, né? Vamos tentar. Vamos que vamos. Vai dar certo. E aí, João, eu fico me perguntando o seguinte: pô, a gente já era monitorado, mas por que agora essas mudanças, não sei dizer se é uma atualização, gerou tanto burburinho, né? O que especificamente tem de diferente da forma que o governo já vinha monitorando antes, como você disse aí? Pois é, vamos lá. Primeiro lugar, o sistema, a Receita Federal, já há um bom tempo, ela tem uma capacidade de processamento de dados muito grande, né? Uma capacidade que é comparado aí com os grandes países do mundo, né? Dizem que a capacidade de processamento de dados da Receita Federal, nosso país é continental, só perde para Estados Unidos e alguns outros poucos países, né? Então, isso não é um problema para a Receita Federal, mas o nosso sistema bancário, o sistema de relação comercial, ele sofre atualizações frequentemente. Então, assim, há pouco tempo atrás não existia a forma de pagamento via Pix, né? A forma de pagamento de transferência instantânea. Isso mudou, surgiu o Pix. Há pouco tempo atrás não existia essa relação de pagamento pelas plataformas digitais e tudo mais. Então isso é uma coisa recente. E a legislação, ela não acompanha em tempo real essa atualização. Então o que está acontecendo? Está acontecendo que o Pix, por ser uma coisa recente, ela não era monitorado, apesar de já existir um monitoramento, e a partir de agora o Pix entrou no bolo, né? Então, assim, quem acha que vai ser monitorado a partir de agora está enganado. Você já está sendo monitorado há bastante tempo, entendeu? Essa, agora, eu costumo, né, usar os exemplos. É como se você tivesse uma rede de pesca, né? E até então, essa rede de pesca, ele não cobria a área toda, né? Para ter sucesso na pesca.
Quando a Receita Federal aumenta as formas de pagamento que ela vai monitorar, é como se essa rede de pesca estivesse aumentando de tamanho. Então, a chance dela pegar mais informação é maior. Agora, eu queria logo de cara dizer para vocês que algumas informações estão sendo divulgadas na internet, dizendo que o Pix vai ser taxado, nem tá certo, vai ser tributado, né? Isso é uma inverdade, né? Não existe tributação para o Pix. O objetivo da Receita Federal não é esse. O objetivo da Receita Federal é aumentar a sua rede de informação. Então, ela quer saber tudo o que está acontecendo e é óbvio que a Receita Federal vai ter um senso de não ter a malha dessa rede tão pequena assim, né? Apesar dele colocar esses R$5.000 para pessoa física como limite para envio das informações, que a gente vai detalhar isso depois, e os R$15.000 para pessoa jurídica, não quer dizer que um simples Pix ou uma simples movimentação mensal que ultrapasse um pouco mais do que esse valor e tal, a pessoa vai receber um auto de infração em casa. O objetivo não é esse. Beleza, João. Eu ia perguntar também sobre isso, já encaixando. Essa questão aí de 5 mil para física e 15 mil para pessoa jurídica, o que significa esses valores aí? Explica pra gente. Então, eu inclusive vou dar uma sugestão aqui. Eu não posso afirmar isso. Muita coisa acontece e a gente, por estar no segmento, na área, estudando sempre a parte tributária, né, a relação comercial das empresas e tal, e inclusive como o fisco se comporta, a gente tem algumas sugestões. Quando a gente fala da pessoa física, isso já está claro. Não é por acaso esses R$5.000. Há pouco tempo a gente teve um decreto do governo federal dizendo que vai aumentar o limite de isenção do imposto de renda, né? Então, a partir de 2026, o imposto de renda terá um limite de isenção de R$5.000. Então, olha esse aí. Pix de 5.000 e o banco ter que mandar a informação da movimentação de Pix acima de 5.000 tem tudo a ver com essa nova faixa de isenção do imposto de renda, porque não faz sentido a Receita Federal monitorar uma movimentação de Pix, cartão, transferência e tudo mais, boleto e tal, que esteja abaixo de 5.000, que esteja até 5.000, se está na faixa de isenção e ele está pensando na arrecadação. Então, assim, vai a informação, mas está na faixa de isenção, para que ele quer essa informação? Não faz sentido. Uhum. E aí você poderia me perguntar, ok, João, CPF, ok, está justificado. Mas e o caso do CNPJ? Segura só um pouquinho. Antes da gente ir para o CNPJ, deixa eu só entender, então. A pessoa que, por exemplo, ela compra no cartão hoje, até porque eu vi muita informação rolando aí, eu fiquei na dúvida. A pessoa que compra no cartão hoje e tipo assim, R$2.500, certo? Além disso, ela tem outras transações que acontecem na conta. E eu vi muito falando na internet, ora parecia que era por transação e ora parecia que era por total. Como que é isso, João? Explica pra gente, que eu acho que o pessoal precisa prestar bastante atenção nisso também. É realmente boa pergunta. Não é por transação, é por total. Então, assim, se a soma dos Pix do mês, né, a soma do cartão do mês ultrapassa 5.000, a informação está na Receita Federal. O banco é obrigado a enviar essa informação para a Receita Federal através de uma declaração que a gente vai falar sobre isso. Então, não é por operação, porque se fosse por operação é aquela coisa, fiz vários Pix de R$1.000 e não fiz um de 5, você estaria livre, mas não é isso. É a operação total do mês e aí soma-se todo esse valor.
Maravilha. E tem se falado muito sobre o Pix, mas pelo que eu entendi, não é só Pix, né? Nesse caso entra também cartão ou outras formas de transações, por exemplo, pagamento de boleto bancário, né? Que é uma Sim. forma de transitar dinheiro da conta também. Às vezes a pessoa tem um saldo na conta lá, não é desse mês, né? O Sim. mês vem juntando lá e ela tem 10 mil. Ela, do nada, ela paga um boleto ali de 6 mil. Isso também dispara um alerta, não é isso? Com certeza. Inclusive, o boleto, ele já é monitorado desde 2003, né? Olha Então, aí. assim, essa declaração que os bancos fazem, por isso que eu acho que não é para desespero. Essa declaração que os bancos são obrigados a entregar para a Receita Federal, ela já existia, né? Para boleto, para transferência bancária. Então, é uma coisa que já funcionava. O que aconteceu foi uma atualização do sistema e tal, que entra outras formas de pagamento que são mais modernas, né? Que aconteceram recentemente. Maravilha. Então, pessoal, ó, reforçando, vocês têm que entender que não é sobre transação. Tem muito artigo, eu ouvi bastante, muito artigo, muito vídeo falando aí sobre o valor de transação único do Pix. Não adianta você tentar quebrar as transações em valores menores, porque se a soma dentro do mês ultrapassar o valor limite, se enquadra do mesmo jeito. Não é isso, João? Perfeito, é isso aí. E não é só Pix, né? Não é se só você, por exemplo, tem um cartão de crédito. Já tem pergunta, não sei se você quer responder agora. Ó, pessoal, a gente vai dar algumas pausas durante aqui, já a gente pausa um pouquinho para responder algumas perguntas, tá? Aí só complementando, então se eu tenho, por exemplo, um cartão de crédito, tá? E aí tem a compra parcelada, João. Certo. Na compra parcelada, vamos dizer que eu comprei, eu tenho um limite de 10 mil, certo? No cartão. Eu comprei 10 mil, só que eu vou pagar 500 por mês. Aí não entra, né? Não. Entendi. Nesse caso, não. Mas aí, vamos supor que acontece também, eu tenho várias compras parceladas e o valor da fatura desse mês ultrapassou os 5 mil. Pronto, a Aí informação entra. está lá. Inclusive, a gente talvez falaria disso para frente, mas pode ser a dúvida de alguém que está nos assistindo. E aí eu vou aproveitar que você está falando dessa questão do cartão para alertar para uma situação. Eu já ouvi muito cliente, né, chegar para mim e tal, às vezes pessoa física tirando dúvida. Por quê? Porque ele realiza compra para os familiares, para os amigos, pelo cartão dele, para ganhar ponto para viagem, milhas e tal e tudo mais. Isso é uma coisa que já era perigoso e agora passa a ser mais ainda, porque você está sendo monitorado e se essas compras que você realiza supera a sua capacidade de pagamento, visto que você está comprando para outra pessoa, você entra no radar da Receita Federal. Não quer dizer que você vai receber por WhatsApp, e-mail, correio, uma notificação no mês seguinte. Mas isso é uma discrepância entre a sua receita e a sua despesa com cartão de crédito. Então é preciso tomar cuidado com isso. As pessoas que fazem esse tipo de operação, isso é um alerta. E se antes era um problema, agora é uma preocupação maior ainda. Então, minha sugestão é que revejam isso, porque pode sair caro. Doideira. Então, ó, acabou a farra dos pontos, né? Das milhas. Ô, João, e no caso do CNPJ agora, né? Indo aqui. Pessoal, só um detalhe. Mais pra frente um pouquinho, a gente fala um pouquinho a mais sobre como que a pessoa física pode se proteger, né? Acho que Sim. a gente pode pensar nisso também. E na pessoa jurídica. Primeiro a gente tá Perfeito. entendendo o que é a regra, depois a gente vai falar o que pode ser feito a respeito, tá bom? Então fique com a gente aí. Quer dar uma pausa pra ver algumas perguntas aí, João? Pode ser? Vamos lá. Pode fazer? à vontade. Aqui Prodelanche de Capué perguntou o seguinte: existe alguma diferença entre receber um pagamento gerado como venda ou receber um Pix e receber um Pix com transferência? Digo isso para a empresa que recebe nesses dois formatos. Maravilha. Inclusive, Brother Lanches, cliente M. Pedro, um abraço aí para meu amigo. Dante. É Dante que está fazendo a pergunta? Para Dante, né? E vamos lá responder. Não existe diferença, né? As operações que constam lá, elas vão ser
vamos lá, elas vão ser diferidas entre as plataformas, né? Mas se você atinge mais que 15 mil, no caso, empresa, né? Você atinge mais que 15 mil no cartão, mais que 15 mil no recebimento via Pix, todas as duas informações vão. Agora, é importante entender o seguinte, que elas são separadas na hora da Receita medir essa informação. Então, por exemplo, às vezes você não atingiu a quantidade de vendas via Pix, mas você atingiu a quantidade de vendas cartão. Vai acontecer que a informação de cartão vai e a de Pix não. Né? Então, precisa entender isso. É separado, né? Mas todas as duas vão impactar. Não sei se ficou claro aí, mas se assistir alguma dúvida, à vontade. Maravilha. Ô, João, aproveitando a pergunta dele aí, eu acho que é algo que surgiu aqui agora também, que é interessante, Sim. complementa. E se a pessoa tiver, no caso do Pix, tá? Falando só de Pix, né? Pessoa física, por exemplo. Se a pessoa tiver mais de uma conta, João, aí, por exemplo, eu tenho um dinheiro para receber que é mais de 5 mil, eu tenho 6 mil reais para receber. Se eu receber 3 mil em um e 3 mil na outra, o que acontece? Pois é, rapaz, essa dúvida tá sendo muito comum também. Na verdade, se a transação de recebimento é feito para o mesmo CPF e o monitoramento é feito em bancos diferentes, né? Mas questão de CPF. Se a transação é feita para o mesmo CPF, essa informação também vai para a Receita Federal, né? Então é preciso ficar atento a isso, porque já teve gente falando assim, e aí? E se eu transferir de uma conta eu tenho uma conta no Nubank e vou transferir para a conta da Caixa, essa informação vai contar do meu limite? Não, óbvio que não, porque nós estamos falando da mesma origem de recebimento, que é o mesmo CPF. Ah, beleza. Foi uma pergunta que eu vi mesmo, sobre transferências entre contas da mesma pessoa. Nesse Exato. caso, não tem problema. Não tem problema. Pode transferir normal. Se eu movimentar vários bancos diferentes, um é de André Novaes e o outro é de Elivaldo. Ele fala que eu posso ter vários aplicativos, banco, e usar todos abaixo de 5 mil de valores? Não vai Então, funcionar. Não faz sentido. Não faz sentido. O sistema dos bancos individualmente estão interligados ao sistema do Banco Central, né? Então, o sistema do Banco Central, ele faz uma espécie de Tipo uma ponte, né? consolidação dessas informações para chegar para a Receita Federal. Então, não adianta você achar que eu vou movimentar numa conta, na outra conta. Se for mesmo CPF, se for mesmo CNPJ, essa informação vai consolidada. Ô, João, para a gente entender um pouquinho, o Pix foi algo que não foi criado necessariamente pelo governo, né? Foi uma iniciativa do governo com empresas privadas, mas desde o início a concepção veio, né, do governo. Ele que disse as regras de como que ia funcionar, o padrão de como que ia funcionar. E eu acredito que é uma tecnologia muito boa e veio para ficar, né? Mesmo tendo vindo do governo, e muita gente pode achar que não, mas foi algo muito bom para o Brasil e virou até inspiração para outros países. Agora, uma dúvida, por exemplo, na época do TED e esse tipo de transferência, quando eu fazia de um banco para o outro, isso não passava pelo Banco Central, não é isso? Poderia ser até enviado depois, e hoje não. Como que é? Hoje, quando eu faço um Pix, ele já vai de imediato, ele passa, o Banco Central já está sabendo na hora. Todas eu imagino as que seja assim. Na época das transações que não eram instantâneas, essa informação ia depois, né? Mas ia. É até por isso que demorava um pouquinho quando você fazia um TED ou um DOC, não era na hora que caiu o dinheiro, né? Exatamente. Ia para o que a gente chamava, que hoje diminuiu isso muito, mas ia para que a gente chamava de compensação bancária, né? Tá na compensação bancária, aquele processo de comunicação com o Banco Central e quando envolvia outros bancos. Então, pessoal, a priori você pode ter várias contas correntes, né? Se for no mesmo nome, vai ter problema, porque toda transação Pix feita passa pelo Banco Central. Então, é como se fosse uma ponte aqui. Antes de ir do banco A para o banco B, tem o Banco Central no meio ali, interceptando. Que está consolidando essas informações. É tanto que hoje o Banco Real sabe quase que em tempo real, né? O volume total, que é em bilhões de transações já feitas no Pix. Volta e meia você vai divulgar, o Pix já foi transacionado tantos bilhões. É por Exatamente. isso, porque eles têm essa informação em tempo real. É importante, Maicon,
deixar claro que o problema não é o Pix, né? O problema não é o Pix. Ah, porque o Pix eu vou parar de movimentar, eu não vou usar mais o Pix. O problema não é o Pix. A questão aí é o monitoramento da Receita Federal, né? E como o Pix ele passou a ser Mais utilizado, cada né? dia mais utilizado, não poderia ficar de fora. Mas reitero, o cruzamento ele já existe há muito tempo. Entendi. Né? Legal. Tem mais alguma pergunta aí? Ó, tem aqui do perfil do MP. Tem bastante. Que bom, fico feliz, galera. É sinal que o assunto é Que não bem der pra- necessário e interessante. E o que não der pra gente responder aqui, a gente pode A gente responder pode fazer. também, né? Ó, Climene Sapucaia, odontologia. Ela falou, boa noite. No caso de funcionário público que já recebe mais de 5 mil por mês e vai movimentar esse dinheiro mensal, porém já faz sua declaração normalmente, então é uma mudança? Essa pessoa não precisa se preocupar com nada, porque qual é a preocupação dessa movimentação acima dos valores que são estabelecidos para informação para a Receita Federal? São as pessoas que não conseguem comprovar a origem desse recurso, né? Mas um servidor público, ele consegue claramente comprovar a origem do recurso. Não tem o que preocupar, né? E é tranquilo isso aí. Tranquilo. Não precisa se preocupar com nada. A questão é, se por exemplo, esse servidor público tem uma outra atividade ou alguma outra movimentação que excede de forma muito relevante o rendimento dela como servidor público, aí é preciso tomar atenção não pelo fato de ser servidor público, mas sim pelo fato de ter uma outra atividade que ele não consegue comprovar essa renda. Mas também, se consegue comprovar, tá tudo ok, tá declarado, tá tudo ok, sem problema nenhum. Eu tinha até anotado essa pergunta para fazer mais na frente, João, mas Já vai respondendo, né? o pessoal às vezes tem dúvida, meu Deus do céu, e se eu sou pessoa física ou no caso jurídico a gente vai aprofundar, mas pessoa física, o que eu faço se eu estiver ganhando mais de 5 mil, né? Tá entrando dinheiro na minha conta e agora o que eu faço? Tem duas opções, receber menos dinheiro e a outra opção é passar a se regularizar, né? Não quer dizer que se você não fizer nada, continuar fazendo do jeito que tá, pode ser que não aconteça nada com você hoje, mas amanhã ou depois pode ter um problema, né? Então seria começar a preparar e aí é o imposto de renda. A última pergunta falou sobre isso, não foi? Perfeito. Sobre declarar o imposto de renda. A declaração de imposto de renda no Brasil, ela não é obrigatória para todos porque tem a faixa de isenção. Foi o que o João falou ali, que a partir do ano que vem, né, 2026, 5 mil vai reais. aumentar. Quanto que é hoje, João, a isenção? Hoje é numa faixa de 2.000 e alguma coisa. Eu não Pronto. lembro o valor exato. Então mas é hoje, mais ou menos isso. o salário mínimo gira em torno aí de 1.500, né, 1.400 e alguma coisa. Abaixo de 2.000, acho que é 2.700, mas a faixa de isenção do IR? Eu não vou lembrar aqui assim. Quem Até ganha porque- abaixo de 2.500, se eu não me engano, não precisa declarar imposto de renda. Quem ganha acima disso, já era necessário declarar, né, esse valor. Então, assim, não é os 5 mil. Os 5 mil vai ser a partir do ano que vem. Então, assim, se você ganha acima disso, a pessoa física, o melhor meio para ela fazer é ela começar a declarar a renda. Porque às vezes até a renda é certa já, né? Sim. É uma renda que talvez ela já tinha isso comprovado de alguma forma, só que ela não regularizava. Então, teoricamente não tem problema. Só que a gente sabe também que tem muito caso aí que a pessoa não declara a renda porque ela vem de fontes que não é reconhecida, né? Digamos assim, pela Receita. O que acontece? Esse momento é um momento assim, não é um momento, já vamos entrando mais ou menos nesse assunto, né? Mas assim, não é um momento de desespero, preocupação, se eu tiver um faturamento acima de 5 mil reais, eu vou ser pego para a Receita Federal. Reitero, esse momento é um momento de alerta, de preparação, mudança de algumas vamos dizer assim, alguns processos que a gente fazia com naturalidade, agora a gente precisa refletir sobre isso, né? E o que precisa ficar claro para o contribuinte é que a Receita Federal ela tem a intenção
de continuar monitorando, mas ela não tem a intenção de cara penalizar, cobrar tributos, botar todo mundo na malha fiscal, né? Isso é uma evolução do sistema tributário do país, né? O monitoramento e cruzamento de dados. Isso aí acontece há bastante tempo. Michael, eu preciso voltar àquele exemplo que eu dei da malha de pesca, que eu acho que é um exemplo que funciona muito bem. Vamos imaginar que a Receita Federal está construindo essa malha de pesca, né? E essa malha de pesca é todos esses cruzamentos de dados que ele tem. E aí a gente fica focando no Pix e tal. Mas, por exemplo, a Receita Federal recebe informação dos cartórios de imóvel. Né? A Receita Federal recebe informação das concessionárias já há muito tempo, né? E aí você fala assim, poxa, mas eu fiz uma operação da compra de um veículo e não coloquei na minha declaração e nem tampouco eu caí na malha. E que eu acho que é bem comum isso hoje, né? Pois é. O pessoal é não comum. declara. Então, assim, você não caiu na malha, mas a informação está na Receita Federal. Então, você precisa entender que a Receita não vai sair cobrando tributo de todo mundo, até porque ela tem capacidade de processamento de dados, isso aí não é dúvida, mas assim, ela não tem capacidade de processamento humano. Por quê? Porque uma movimentação bancária, ela pode ser um indício de sonegação, mas não é a certeza que aquela pessoa que tem uma movimentação bancária acima, eventualmente um mês ou outro, ou um ano ou outro, acima da sua receita, necessariamente ela está sonegando, né? Ela pode ter feito um empréstimo, ela pode ter recebido uma doação de algum parente, e isso não está bem declarado para a Receita Federal. Pronto. Então, o que acontece é isso. A Receita é o seguinte, ela está monitorando, está sabendo de tudo que acontece. Mas não necessariamente ela vai, na malha que ela armou ali, ela vai pegar todos os peixes. Essa questão do volume, né, também é outro detalhe. É como se fosse assim, os peixinhos menores vão passar pela malha, porque a malha é maior. Pô, eu tava segurando esse exemplo, né, aqui. Alguns peixes maiores vão ficar enganchados na malha, né? Mas alguns peixes menores, Ô, né? João. E aí cada um vai se identificando aí, pode passar pela malha, mesmo estando sobre a percepção da Receita Federal, né? Então é isso. Quando eu era mais novo, eu gostava muito de pescar. E aí, às vezes eu ia pescar, quando o peixinho era muito pequeno, eu pegava e devolvia pro mar, porque eu falava, poxa, só o trabalho de limpar esse peixe aqui, também o bichinho precisa crescer mais um pouco, né? Uhum. E aí a gente trazendo um exemplo, né, se falando da rede, eu tô imaginando aqui, imaginem que é uma rede, pessoal. Você tem uma rede grande e joga num lugar onde tem muito peixe. A gente tá falando de mais de 200 milhões de peixes. Tem peixinho grande, tem a piabinha, né? Não sei como é que o pessoal fala hoje. No meu tempo era piabinha, pequenininha, tem tubarão, tem tilápia, tem todo tipo de peixe nessa rede. E aí, a Receita, ela não dá conta de olhar para o peixe pequeno ali, né, a piabinha, que é quem fatura ali até, por exemplo, dá um exemplo aí, 6 mil, né? Passa um pouquinho ali da faixa de isenção. Ela não dá conta de pegar todo mundo e falar assim, deixa eu investigar aqui todas as transações desse cara aqui, qual a origem, qual o destino, para mim fazer uma autuação para ele. Então, assim, não precisa desesperar, não é isso? Como Perfeito. você falou, porque ele provavelmente vai devolver muito peixe pro mar antes de querer fiscalizar, mas também nada impede, porque quando eu pescava, tinha a hora que vinha pequeno, só vinha pequeno, eu falava, vou pegar esse pequeno aqui mesmo, porque eu não tô achando um grande. Exatamente. Eu acho que isso pode acontecer também, né? O cerco vai fechando Exatamente. cada vez mais. Quanto mais tecnologia eles têm, né? Inclusive, João, eu não sei se você tinha em mente aí para comentar, mas eu vi também, você pode até ajudar a gente, que o governo, nessas mudanças aí, eles vão fazer uso de inteligência artificial para ajudar nesse monitoramento. Na verdade, já fazem. Já fazem. Então, ó, Né? só vai fechando o A cerco. gente falou no começo da live aí que é um Big Brother, né? Vamos dizer assim. E de fato é isso. A Receita Federal hoje tem inteligência artificial, inclusive, para fazer monitoramento via rede social. Isso aí já é uma realidade. Agora, reitero,
isso é cruzamento de dados, não é uma coisa que acontece isoladamente, né? O cara tá ostentando ali e tal, e automaticamente, o cara tá com o helicóptero ali, vamos ver se... Não é assim, não é uma coisa dessa forma. É uma forma inteligente de cruzar dados. Eu queria fazer um adendo aqui. A gente estava falando a questão dos limites e eu acabei não completando a questão da pessoa jurídica. Pessoa jurídica, né? Os 15 mil. Os 5 mil a gente já sabe, não é por um acaso. 5 mil é porque o teto de isenção do imposto de renda vai para 5 mil em 2026. Maravilha. Agora, e o caso dos 15 mil da pessoa jurídica? Eu tenho uma sugestão. Uhum. Eu fiquei tenho uma imaginando aqui, sugestão. o MEI é 6.750 no mês, né? Então, na não verdade, é, o MEI. é um teto anual de 81 mil que a gente, se a gente dividir por 12, vai dar essa média de 6.750, né? Eu acho que o teto do MEI vai mudar. Em breve. Mas eu tava pesquisando sobre o Isso é tema uma e sugestão, pensando nisso mas também, eu não cara. posso afirmar. Mas tudo indica nisso. que o MEI já precisa ser atualizado, a tabela do Simples também já precisa ser atualizada. Então eu acho que em breve vai acontecer isso aí. Eu não posso afirmar, mas aí é a experiência do dia a dia e do que a gente vive no cenário tributário do país que dá esse indício pra gente. Em breve eu acho que isso Legal. vai acontecer. Isso é uma coisa boa. Se acontecer, né, vai ser muito interessante. Olha, eu acho que muita gente vai ser ajudada com isso, esse aumento aí. E se você quer saber em primeira mão quando essa mudança ocorrer, segue a MP do Contadores lá no Instagram, segue o Gestão Mais Simples também, porque a gente vai estar atualizando vocês, tá bom? Vamos responder mais algumas perguntinhas aqui. Vamos lá. Bom, tem algumas perguntas que tá repetindo. Ô Márcio, só um minutinho. A pergunta dele, quando ele faz, consegue sair na transmissão? Sai Baixinho. mas se Você não quer encostar aqui não, Márcio? eu consigo colocar o microfone aqui pra ele, Pronto. fácil. Porque aí é bom o pessoal escutar a pergunta também, entendeu? Que eu pensei em repetir, mas se o microfone sair, melhor ainda. Só não sairia aqui no João, né? Como é que tá o percentual aqui da João? Só um instantinho, pessoal. Oi. Tá saindo de Márcio já. Então bora lá. Tem algumas perguntas aqui que tá no Instagram da M. Pedro e no canal. Ok. Oi. Aí tem uma pergunta que de Motores fez. Né, ô João, se eu gasto aqui 5 mil no meu CPF e 15 mil no meu CNPJ, eu posso gastar até 20 mil no Pix, não vou ter esse problema. Vamos lá. Vamos fazer uma observação. A Receita Federal, ela não está de olho nem monitorando o que você gasta nesse momento, né? Ela está monitorando o que você recebe, né? Então a informação, o que foi alterado e que a informação irá para a Receita Federal são os seus recebimentos na pessoa física e na pessoa jurídica. E aí tem um detalhe, né? A sua comunicação do seu CPF, apesar de você ser proprietário do CNPJ, mas a comunicação do seu CPF e do seu CNPJ, ela acontece de forma individual, né? A gente falou que soma a questão do rendimento quando o cara tem 2 contas bancárias, ou 3 ou mais, e faz movimentação entre as contas, isso aí não é cumulativo. Mas no caso do CNPJ, a pergunta foi, eu recebo 5 mil no meu CPF, ou seja, 4.999, não vai para a Receita Federal. E se você recebe 14 mil no seu CNPJ, apesar de ser CNPJ da sua propriedade, ele também não vai para a Receita Federal. Beleza? Acho que foi respondido aí, né? Ô João, só para eu entender, vale reforçar que, como a gente falou, né, desde muito antes essas informações já eram monitoradas independente de limite. Esse limite, ele é meio que um alerta amarelo, né? Mas se for abaixo, não quer dizer que você tá livre não, porque eu vejo que tem muita gente que tem empresas que compra muito no CPF. E compra algumas coisas no CNPJ meio que para dividir ali. Mas corre o risco também, né? Se for como eu tô imaginando. Então, vamos lá. A financeira, que é a declaração que as instituições de crédito
usa para declarar essas informações, para mandar essas informações para a Receita Federal, ela já existia, como eu havia dito, certo? E ela não contemplava Pix e cartão. Então, ela fazia o monitoramento das outras opções de pagamento e recebimento, né? Aí, agora entra essa informação e muda o limite, que vai para 5 mil e 15 mil. 5 mil pessoa física, 15 mil pessoa jurídica, certo? Antigamente, a informação já ia, sem Pix e cartão, mas já ia a informação, e os limites eram outros. Os limites eram pessoa física, R$2.000, transações que somasse R$2.000, quer dizer, quase todo mundo faz uma movimentação dessa, né? E no mês, e empresa 6 mil. Então havia o limite era menor, né? E agora os limites foram atualizados, aumentaram os limites e incluíram novas formas de pagamento. Entendi. Eu tava na cabeça aqui o seguinte, a pessoa tem, por exemplo, o CPF, ela tá transacionando lá, os dados dela vai pro CPF, e aí o da conta jurídica também. O governo, ele tem informação lá de que o nome seu, CPF, tá associado àquela empresa. Então, se ele resolver cruzar os dados, a gente fala de cruzar os dados, né? Ele vai saber, falar assim, pô, por que esse cara aqui, ele tem um CNPJ, ele tem um CPF, e ele tá recebendo tanto dinheiro pelo CPF e tanto pelo CNPJ, né? Boa situação aí. Esse cruzamento, a Receita Federal, ela não faz hoje, né? A instrução normativa não traz esse cruzamento entre CPF e CNPJ, certo? Mas porque ela não resolveu fazer. Porque né? não quer. Porque não quer. Porque se quiser, Capacidade tem informação, tem. né? Agora, o estado, por exemplo, o estado da Bahia, né? O estado da Bahia já faz isso hoje, né? O estado da Bahia, ele monitora as compras, e aí, só para o nosso público entender, existem duas não, né? Mais entes, mas nesse assunto que a gente está tratando aqui, existe a Receita Federal, que cuida dos impostos federais, e existe as receitas estaduais, as secretarias de Fazenda, que cuida dos impostos estaduais, né? Como exemplo, o ICMS. Maravilha. Então, o estado da Bahia, ele já faz esse cruzamento, né? Olha entre aí. CNPJ e CPF. E mais, gente, a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, inclusive, está na frente, e o cliente M. Pedro, ele sabe disso, que a gente já vem alertando há um bom tempo, tem um ano e pouco, que a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia já monitora o Pix antes da Receita Federal, e sem limite. Toda movimentação de Pix e cartão nas empresas, no caso, que são contribuintes estaduais, que é o caso das empresas que, na sua grande essência, são empresas de comércio, né? Compra e venda de mercadoria, essa informação já está para a Secretaria da Fazenda, né? Então, o que é interessante aqui? A gente não entra numa perspectiva de desespero, certo? Mas a Receita Federal, Secretaria da Fazenda, ou seja, os entes fiscalizadores, eles estão dando um direcionamento aqui. A informação está na mão deles, a tecnologia trouxe isso, e eles vão mudar a forma de condução dessas coisas. Então é preciso se organizar, é o momento de se organizar, conversar com a contabilidade, conversar com o contador, ver o que realmente pode ser feito para minimizar problemas futuros, né? Então é isso. Maravilha. Então no caso da Bahia aí, se a pessoa tem uma empresa na Bahia, vou dar um exemplo, o seu Manuel tem um mercado lá, né? E aí é como se todo o extrato bancário já tivesse sendo enviado lá automaticamente para a Cefaz da Bahia. É como se fosse um monte de arquivo no computador lá, eles só não decidiram pegar esse arquivo e abrir ainda, não é isso? Cara, o Estado da Bahia já tem feito um trabalho de malha fiscal com essas informações, né?
os contribuintes aqui da cidade sabem disso, que de tempos em tempos você não recebe uma autuação da Secretaria da Fazenda, tipo, tô te autuando, mas ele manda uma malha fiscal dizendo o seguinte, olha, tudo demonstra que sua movimentação bancária, de vendas no cartão, venda no Pix, foi superior à receita que você declarou, no caso da pessoa jurídica, né? Então, ele lhe dá a condição de reconhecer isso, é uma denúncia espontânea, e você recolher sem penalidade, sem pagar multa por isso, né? E a Receita Federal tende a seguir o mesmo caminho. A Receita Federal de hoje, a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia e dos outros estados, eles tendem a fazer um trabalho mais educativo, de monitoramento, né? E de malha fiscal, e dar condição do contribuinte regularizar essa situação. Não tem mais aquele objetivo de antes que a Receita ficava doido para você fazer algo errado para ele te penalizar. Isso está mudando. A ideia, ele aumenta o controle, mas ele dá condição de que o contribuinte se organize naturalmente. Agora, se o contribuinte persiste, continua fazendo uma gestão, né, que deixa indícios, vai ter problema. Aí o leão bate na porta e começa a dar um rugido. É isso aí. Maravilha. Perguntas? Quem tava assistindo aí na MP, a bateria acabou. Nossa. Deixa eu mandar a mensagem aqui. E agora? Acho que não vai ter jeito, né? Não, tem. não tem. Pega o carregador lá. Deixa sem o microfone. A pessoa consegue ouvir alguma coisa. Pega lá, mas o carregador lá correndo. O cabo USB tá lá na minha mesa. É isso, Mike. Márcio. É pegar o cabo e conectar aí, vai ficar um pouquinho Você fora. escutou o que eu falei? A gente tira os microfones. O cabo tá na minha mesa e a base tá aqui na sala comercial. Bora lá que nós estamos ao vivo. Sérgio, você consegue pegar alguma pergunta aí? Deixa eu ver se consigo entrar aqui com meu celular também. Não, mas aí é melhor a gente seguir o papo, deixa isso com eles aí, porque senão a gente perde tempo. Não, mas aqui, ó, aqui eu só tenho mais, acho que umas 2 perguntas só, porque a maioria... Mas pelo tempo também, né? Nada. Tá chegando lá. Uhum. A gente pode reservar até eles se organizarem só para as perguntas. Repetidas, né? Vou falar se eles me falam. Pronto. Marcenaria, bom no Carvalho. Perguntou aqui se é só entrada ou saída, os dois. Só entrada. Monitoramento é da Receita. A Receita Federal não está preocupado para quem você pagou, como você pagou. Não. A questão é a Receita, se isso faz relação com o que você está faturando, emitindo nota fiscal e, consequentemente, né, tributando. Ô, João, mas no caso do boleto que eu tinha falado, por exemplo, não encaixaria, não sei, o boleto seria saída, que eu dou exemplo. Você tem um saldo acumulado, entendeu? De outros meses. E aí, esse mês, você pagou um boleto de 6 mil. Importante a gente esclarecer isso. O monitoramento que essa instrução normativa traz, no caso da E-Financeira, é um monitoramento de entrada de recurso, não saída de recurso. Então, assim, se você recebe no boleto, a informação vai. Entendeu? Agora, se você paga boleto, a informação não vai. Quando a gente fala da questão do cartão, é uma exceção para as pessoas físicas. Pessoal, não preocupa não, vai sem microfone mesmo. Não, é que não tem... Não tem não, meu cabo é tipo C. Ah, O seu é diferente, o cabo então específico. beleza, do depois iPhone. a gente compartilha. Os mais novos são. Então a gente compartilha depois, não tem problema nenhum. Né? Mas enfim, é isso, Maicon. No caso da pessoa física, ele vai monitorar a movimentação de cartão no pagamento das faturas. Mas o foco da Receita Federal é sobre a receita, ou seja, tudo que entra na conta bancária.
Entendi. Mas aí nesse caso vale lembrar que, como a gente falou, né? Como você falou, o boleto, independente de entrada ou saída, ele já é monitorado há muito tempo atrás. Exatamente. Porque nesse caso meio que entraria aí, mesmo saída, né? Mesmo Mesma se eu estiver coisa. pagando um boleto. Não Mesma entra coisa. nessa normativa, que é meio que a lei, né? Que não sei qual é o nome que dá, é normativa, né? É uma instrução normativa da Receita Instrução Federal. normativa. É como se fosse uma lei, não é isso? Isso aí é outra coisa Pro público interessante, entender né? aí. É outra coisa interessante de esclarecer. O pessoal associa isso ao governo, porque o governo tal, o governo A, o governo B está instituindo isso. Claro, a Receita Federal está sob a égide do governo federal, né? Mas a Receita Federal baixou uma instrução normativa. E para baixar-se uma instrução normativa, antes tem que ter uma legislação maior permitindo que a Receita acesse essas informações, né? Porque envolve, inclusive, aquela história de até onde essa informação pode ser captada para não afetar a questão de sigilo Invadir a bancário e privacidade, tudo mais, né? Então, assim, a Receita Federal só baixou uma instrução normativa dizendo como é que os bancos têm que fazer, como é que a declaração tem que ser enviada e tal, tudo mais, né? Então, é uma lei, entre aspas, é uma instrução, uma orientação que a Receita Federal emitiu para quem vai usar essa legislação, mas por trás teve aí sim uma lei que autoriza, né, a Receita Federal fazer esse Agir tipo em de cima captação. disso. E aí, quando ela decide agir, ela lança essa tal instrução normativa. Exato. Aí. Entendi. Primeiro vem a lei, dando autoridade para a Receita Federal, Exatamente. porque a Receita Federal não podia chegar e lançar isso do nada. sem ter uma lei que desse embasamento. E essa lei é muito antiga. Desde 2003, a financeira já existe. Então, o que houve foi uma atualização de com a valor instrução e- normativa. Perfeito. Beleza. E de fontes, né, de recebimento. Entenderam aí, galera? Ô, João, alguém lá seu tem acesso ao Instagram da MP? Só para avisar o pessoal por dentro do Instagram que a live parou por causa da pandemia. Tem sim. Agora, Fala pra Márcia quem é que ele entra em contato e avisa. Hortência, acho que não sei se você tem um... Pede pra ela avisar, Márcio. Hortência tem o Instagram da MP, pede pra ela postar no Instagram, entendeu? O aviso e o link direcionando pra o outro Instagram ou pro YouTube. É porque eu fui dá tempo pra avisar, só que eu fui atrás do coisa. Não tem nada. Mas tranquilo, depois a gente vai ficar gravado, depois a gente Beleza. divulga Vocês pros querem clientes. ver mais alguma pergunta aí? Tem mais perguntas? Agora tá. Pode falar. Ó, Diogo Medeiros, ele perguntou, e é bem interessante essa pergunta, né? Que a gente é de família de agricultores, né? Então, Uhum. vamos lá. Vamos supor que tem um produtor que ele tem a produção dele ali, que ele vende gado, essas coisas, vende boi, e a venda dele ultrapassa 5 mil e muito, né? Ok. Só que esse 5 mil não é lucro, porque ele tem Perfeito. despesa. Como que nesse caso deles aí faz? E aí inclui não só produtor rural, né? Tem aquele cara que vende espetinho na barraca, cachorro quente. Boa pergunta. Então, o que acontece? Se esse produtor ele é pessoa física, ele não tem empresa, né? Ele vai ter que fazer a declaração de imposto de renda dele quando os valores superarem, né? Inclusive a declaração de imposto de renda pessoa física, ela tem uma cédula lá justamente De para zona rural, né, informar produtor rural. esses rendimentos da zona rural, né? Inclusive tem algumas reduções justamente porque o agricultor, né, ele pode lançar a receita que ele teve e lançar também as despesas que ele teve e isso é reduzido do imposto, né? Então é importante que se o agricultor tem essa movimentação acima de 5 mil, ele procure um contador para começar a organizar essa questão com antecedência, né? E aí é importante ele ter comprovação dessas despesas e tal, e pagar o seu imposto via pessoa física, certo? Agora, em alguns casos, a melhor decisão é de pensar na abertura de um CNPJ. Primeiro, porque você consegue transacionar valores maiores. Segundo, porque com a PJ você vai ter uma tributação menor, né? Então, se você fica no CPF, você vai estar submetido à tabela progressiva do imposto de renda
da pessoa física, que pode chegar até 27,5%, né? Então a alíquota é muito alta e aí não compensa. Então o que eu recomendo? Mais uma vez, procura a gente lá na M. Pedro, nós vamos analisar caso a caso sua situação e te orientar o que é melhor. Permanecer no CPF, né? A depender do valor, ou então pensar num CNPJ, que pode ser MEI, pode ser Simples Nacional, para te dar a possibilidade de valores maiores pagando uma taxa, um percentual de imposto, né, menor. Então, esse planejamento tem que ser feito por um profissional. Não tem como a gente, e assim, não tem como a gente chutar aqui, né, como é que, se é melhor na pessoa física ou na pessoa jurídica. O que eu posso afirmar é que quando o valor passa de movimentação de R$5.000 por mês, é muito provável que seja melhor você ter um CNPJ e não continuar no CPF, né? A não ser que você continue sem declarar, mas aí você está correndo um grande risco. Ô, João, e a gente sabe que o produtor rural ele tem uma emissão de documento fiscal específico de produtor rural, né? E nesse caso aí, ele pode enquadrar como um MEI também, se for o caso? Pode sim, rural, pode sim. Dentro pode da sim. legislação do MEI, ele é atendido. Pode sim, sem problema nenhum. Que é bacana, a pessoa É uma consegue possibilidade. aumentar bem, né, o faturamento dela. E tem, acho que quanto que é uma taxa de MEI hoje que a pessoa tem que pagar? Só paga mensalidade, não é isso? É. Não paga. Na verdade, percentual, é só- 5% do salário mínimo mais um real, se eu não me engano, no caso de empresa que compra e vende mercadoria, né? Que no caso um Tá em torno de agricultor, 70 venderia. e poucos reais. 70 e poucos reais. 5% mais R$1 para o comércio e 5% mais R$5 para o serviço. Então, assim, o MEI é uma coisa muito boa, né? E é um degrau a mais entre a pessoa física e a pessoa jurídica, né? Pronto. Então, Isso bem já bacana faz, isso aí. já faz gancho para uma das minhas perguntas finais aqui. Antes da gente chegar nela, só uma coisa aqui para a gente reforçar. Então, João, quem são as pessoas mais afetadas por essas mudanças, digamos assim, né? Não é bem mudança porque é algo que já vinha, mas por esse reforço aí, por esse aumento da rede, quem são as pessoas mais afetadas? Tanto no caso das físicas quanto no caso das jurídicas. Então, as pessoas que serão mais afetadas são aquelas pessoas que não têm uma organização financeira bacana entre o que você recebe de recurso, né, e o que você emite de documento fiscal. Então, assim, aquela pessoa ou aquela empresa que, como foi feita a pergunta aí do servidor público, que ela consegue demonstrar a origem do seu recurso, né? Aquela empresa que a sua movimentação de Pix, cartão, e aí a gente fala Pix, cartão, mas não é só Pix, cartão. Pix, cartão, transações bancárias de uma forma geral. Aquela receita que está demonstrada na conta bancária tem correlação, proximidade, não precisa bater 100%, mas tá ali na mesma faixa do que ele fatura e emite de nota fiscal, ok, beleza, não há o que preocupar. Agora, aquela pessoa, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que me perguntou, olha, eu compro e vendo carro, né? Mas eu sou pessoa física, eu compro o carro e transfiro diretamente do nome do meu cliente que eu comprei para o cliente que eu vendi. Só que Nem passa pelo meu nome, mas o dinheiro passa na minha conta. Eita. Essa pessoa precisa tomar cuidado, né? Porque para a Receita Federal agora, vamos hipoteticamente aqui, um carro de R$100.000 passou pela conta bancária, né? Não importa se o saldo ficou R$1.000. Entrou Não ali importa. 30 mil de um carro, acendeu o alerta. A informação foi para a Receita Federal e acendeu um alerta. Ele teria que se explicar com relação a isso, né? O problema é esse. Então precisa ter atenção, pensar que talvez seja melhor ter uma empresa, né? Emitir uma nota fiscal só da variação entre o valor de compra e de venda, né? Que é o que de fato você ganhou, né? Para poder melhorar esse controle e não dar brecha para entendimentos da Receita Federal. Maravilha. E aí, caminhando aqui para reforçar aqui, o que as pessoas podem fazer, né? A gente já deu uma pincelada, mas vamos
tentar resumir aqui novamente, para se preparar para isso. No caso, por exemplo, de pessoas que têm um pequeno negócio, vou dar um exemplo, ambulante, autônomo, uma pessoa que tem um comércio que às vezes funciona na casa dela mesmo, né? Faz delivery, mas às vezes faz da própria casa. Sim. O que esse pessoal aí pode fazer, João, para se preparar a partir de agora? Primeira coisa que eu vejo que é muito comum lá no escritório a gente se deparar com esse tipo de situação, é a pessoa que às vezes tem um MEI, né, constituído, tem um CNPJ, e tem uma maquininha lá e o Pix que é no CPF dele, né? Então, a primeira coisa a se fazer é entender que a gente deve separar ao máximo a pessoa física da pessoa jurídica, né? Se eu tenho uma movimentação do meu CPF, deve ser das minhas contas pessoais, né? Deve Show. ser os meus pagamentos pessoais e os meus recebimentos pessoais. Se eu tenho um CNPJ, eu devo ter a maquininha de cartão ligada ao CNPJ e não ao CPF. O Pix para recebimento dos meus clientes deve ser direto do CNPJ e não do CPF. Isso aí é muito importante, né? É uma forma de você começar a controlar e separar as movimentações do seu CPF e do seu CNPJ. Até porque o limite do CPF é R$5.000. O do CNPJ, nós estamos falando de R$15.000, né? Então, lhe dá um fôlego maior. Eu acho que a primeira coisa que o pequeno empreendedor deve cuidar é de separar isso, né? Basicamente isso. E nesse caso, se a pessoa nem tem um CNPJ ainda, acho que seria interessante para ela o caso do MEI, né? A sugestão é que ele procure um contador de confiança, de preferência nós lá da M Pedro, e a gente vai conseguir a dica aí, galera. A gente vai conseguir te assessorar nesse sentido de tomar a melhor decisão, correr o mínimo risco possível, né? Ou até sanar todo o risco, né? E talvez abrir um MEI ou um CNPJ, isso aí vai depender, ou um Simples Nacional, vai depender de cada caso. Maravilha. E, pessoal, existe forma de você abrir o MEI direto pelo portal, mas não faça isso porque você corre um risco gigante de receber uma enxurrada de golpe. Aconteceu com uma prima da minha esposa, ela abriu um MEI, né? E ela começou a receber um monte de e-mail com boleto para pagar, falando que eram as taxas lá. Então, assim, às vezes a pessoa não entende muito o processo e ela já começa ali fazendo na doida e acaba tendo prejuízo. Então, acho que procurar o auxílio da contabilidade. Não só, a contabilidade, ela não é uma despesa que você vai ter, ela é um auxílio, ela vai te dar umas orientações necessárias, vai te dar, imagino eu, né, João, algumas dicas de que caminho você deve seguir a partir daquele momento para evitar problemas futuros. Se você tem um planejamento de expandir o seu negócio, né? Porque a gente fala de contador, acha que é só para apurar imposto. Não. Um contador ele pode também dar direcionamento. Né? Consultoria. Né? Talvez cabe aqui uma consultoria contábil, né? Exatamente. Que é um tipo de serviço também. Ou às vezes você não pode, tá abrindo agora, não pode pagar por uma consultoria, mas você paga o contador e ele consegue pelo menos dar um direcionamento inicial para você, que eu acho que é bacana. Quem tá abrindo negócio e quer que o negócio dure, eu acho que tem que ter essa preocupação a mais, né? Com certeza. Que começa certo, tem grande chance de dar certo, né? Então, assim, primeiro lugar, uma informação importante, às vezes as pessoas não têm consciência disso. Para a abertura do MEI, não é para a consultoria mensal, mas para a abertura do MEI, as empresas de contabilidade que são optantes pelo Simples Nacional tem a obrigação de abrir o MEI para o contribuinte e não cobrar nenhuma taxa. Nós lá da M Pedro, por exemplo, não cobramos para abrir MEI para ninguém. Olha né? aí, ó. Outra possibilidade e não cobramos, e os outros escritórios também, que são Simples Nacional, não podem cobrar. Né? Isso aí é obrigação legal. E além disso, existe a possibilidade, aqui em Caculé tem a sala do empreendedor, né, que faz esse serviço também, está ligado à prefeitura, né, e faz esse serviço também sem cobrança nenhuma, inclusive com uma excelente qualidade. Então, o que eu recomendo? Pense direitinho. Nós temos hoje em Caculé cerca de 1.000
CNPJs de microempreendedor individual, de MEI, né? E aí eu fico me perguntando, será que todo mundo está bem orientado nesse sentido, né? É preciso pensar o seguinte, quando você contrata uma contabilidade, você não está contratando somente uma empresa para calcular os seus impostos. Além disso, por trás tem toda uma orientação para que você tome melhores decisões e não tenha problema no futuro. Porque a pior coisa do mundo é você trabalhar, né, ganhar o seu dinheiro ali e às vezes meses, às vezes anos depois, a receita bate na sua porta, né, e o que você achou que era lucro, você tem que devolver, né? Então é importante ficar atento com isso. E o que eu posso orientar é que se a gente tinha que ter cuidado até aqui, a gente tem que passar a ter um cuidado maior a partir de agora por conta dessa situação. Não é para entrar em desespero, mas é para ficar alerta. Beleza? João, só mais uma perguntinha agora sobre se preparar. E quem já está no MEI e tá ultrapassando o limite, por exemplo, a pessoa tá no MEI, fiscalmente falando, ela tá enquadrada, mas a movimentação bancária dela já tá ultrapassando o que seria ali o limite do MEI. O que ela pode fazer, o que ela precisaria fazer a partir de agora? Pois é, rapaz, essa é uma situação complicada, né? Porque esse indício de que ela já estourou o MEI, apesar de, né, não ter essa declaração, mas a movimentação bancária entrega isso, deixa ele vulnerável. Então, o que eu iria sugerir? Se esse MEI já está muito bem estruturado, já tem um fluxo de caixa bacana, né, já consegue mudar de nível, eu recomendaria, né, mais uma vez, procura um profissional de contabilidade e faz um planejamento para mudar para o Simples Nacional. Porque assim, ficar no MEI a vida toda para não pagar mais imposto e limitar o seu crescimento não é uma questão inteligente. Boa. Então assim, se você está crescendo, a tendência é que você vá para outra forma de tributação. Eu tava com isso na cabeça, João. Às vezes a pessoa ela fica tão preocupada de cuidar, de desviar ali do fisco, né? Que ela acaba esquecendo de focar no crescimento do negócio Exatamente. dela, que deveria ser o foco inicial. Porque se você tá com o seu negócio ali prosperando, se você tá investindo para que ele seja um negócio lucrativo, tá fazendo uma gestão bem feita, você vai poder pagar imposto. Porque, na verdade, a gente diz aqui nesses mais, né, Márcio? Que os empresários falam assim, meu Deus, vou morrer tanto pagar imposto. Quem paga o imposto no final é o consumidor, né? Perfeito. Porque você pega o seu produto e repassa o imposto para ele. Então, assim, trabalhando direitinho, fazendo um planejamento, buscando uma contabilidade, nesse caso aí agora, fazendo uma gestão bem feita, usando um sistema de gestão, você consegue resolver isso, você consegue passar por essa turbulência de forma muito mais tranquila. E não só isso, você consegue de fato preparar a sua empresa, seu negócio, seja você autônomo ou seja uma empresa mais estabelecida, você consegue se preparar para crescer. Isso Exatamente. é importante. Eu, assim, queria deixar mais uma alternativa aqui. Nesses casos, eu falei do MEI que está mais estruturado, né? Já está com a movimentação maior e tal, e já não está cabendo dentro do limite do MEI. Ok, esse que está mais bem estruturado, partir para o Simples Nacional, sob a assessoria de uma contabilidade que lhe dê segurança, né? E segue adiante. Aquele MEI que não está bem estruturado ainda precisa fazer investimento no negócio dele, mas o faturamento, né, já está ultrapassando o limite, existe a possibilidade. Normalmente o MEI é uma coisa familiar, começa de um negócio familiar, né, e tal. Existe a possibilidade de abrir mais um MEI, né? Então assim, o empreendedor que tem lá um carrinho de pipoca ou tem, sei lá, vende picolé, alguma coisa do tipo, e o MEI não está cabendo, como é um negócio normalmente familiar, pode-se lançar, essa não é uma solução assim muito simples, porque você vai ter que ficar gerenciando 2 CNPJs, aí você vai ter que ter 2 contas, 2 PIX, Tudo 2 né? maquininhas, tudo, isso gera um certo trabalho para gerenciar, mas é uma possibilidade até que você se prepare para
passar por uma outra tributação, né? Dentro da família, não há nenhuma restrição disso, que você faça ali 2 CNPJs MEI, né? A esposa, o esposo, o filho, né? E dividir esse faturamento para se preparar melhor. Maravilha. Então, pessoal, ó, planejamento é tudo. Você precisa acompanhar seus números, né? Evitar atraso em pagamento de imposto se tiver que pagar. Contar com um sistema de gestão. E falando em sistema de gestão, eu convido aí quem está assistindo a gente para conhecer o Gestão Mais Simples, que é um sistema gratuito. Ele tem emissão ilimitada de notas fiscais. Você pode baixar ele e já começar a utilizar para emitir suas notas. E a gente tem também a parte de controle financeiro, controle de estoque, caixa e relatórios. Ou seja, para você que está buscando se organizar, é uma oportunidade muito boa. E temos um plano com recursos prêmios com um preço super acessível. Bacana. Assina embaixo. Inclusive a equipe da M. Pedro, a gente usa o sistema para alguns clientes que estão iniciando, que ainda não conseguem, né, um sistema, usa o sistema gratuito, gostam e aí já passam para um sistema mais avançado, né? Mas é isso, assina embaixo. Exatamente. E ele é pensado exclusivamente para quem está começando. MEI e Simples Nacional. Então, se você está começando agora, às vezes não tem dinheiro para investir, começa pela gratuita, vai conhecendo o sistema, experimentando ele. E aí, se você achar interessante, os recursos da versão Pro, né, forem interessantes para você, você faz um upgrade e você vai ver que é super tranquilo também. Sistema, para quem nunca utilizou sistema de gestão na vida, ele é projetado também para ser muito fácil de usar, tá bom? Baixa aí e faz um teste agora mesmo. Muito bom. E aí, Márcio, perguntas? Tem. Pra gente finalizar aí. Tem algumas aqui para finalizar. Primeiro, dizer assim, né, que o pessoal gostou bastante do conteúdo, né? Todo mundo elogiando. Diogo Medeiros. Obrigado, galera. Live top, muitas informações importantes. Ele falou, né, que a informação é importante e muita gente não tá nem aproveitando, né? Porque a gente teve aí um pico aí de pessoas aí muito bom, mas o quanto que essa informação poderia ajudar. Bacana. E tem um Caio Cota, ele falou parabéns pela live, ótima iniciativa, né? E ele tem uma pergunta que eu achei interessante. Caso todas as entradas tiverem lastro via faturamento, Prolabore. E Olerite, isso teoricamente não precisaria ser declarado, no caso, justificado? Ô, Mike, você pode repetir a pergunta, por favor? Caso todas as entradas tiverem lastro via faturamento, né, emissão de nota fiscal, via Prolabore, sim, ou Orelite, no caso do funcionário, né? Isso teoricamente não precisa ser justificado? Não. Não. Ele já está justificando, no caso, né? Isso aí está escriturado na declaração da empresa, se for empresa, se for pessoa física, são rendas que a gente consegue comprovar a origem, né? Então, se eu entendi bem a pergunta, nesse caso aí, você não precisa preocupar, não precisa justificar, é isso? Eu acho que assim, uma dúvida que o pessoal tem a Receita, ela tá de olho naquelas receitas que você não consegue comprovar, não é isso? Exatamente, porque ela vai fazer o cruzamento, né? E ela vai encontrar a origem, ou seja, se sua movimentação consegue cobrir a sua se sua movimentação está condizente com a receita que você está declarando, seja na pessoa física, na pessoa jurídica, não há o que se preocupar. O problema vamos imaginar, você recebeu de Pix no mês 10 mil reais, né? Se pessoa física, ou 20 mil se pessoa jurídica. E sua declaração foi de 2 mil reais. Peraí, há uma incoerência aqui. Da onde veio essa receita que não foi tributada? Agora, volto a dizer, eu não posso afirmar aqui até onde vai esse percentual. A gente sabe que a Receita Federal, ela tem eu não gosto muito dos termos em inglês, mas é o tal do gap tributário. Ou seja, ela sabe do que é a lacuna tributária, né? Entre o que ela poderia arrecadar e o que de fato ela arrecada, né? Eles dão o nome de gap tributário. Então, mais ou menos, é o seguinte, ele está tentando diminuir esse gap tributário, por quê? Porque ele está conhecendo melhor quanto ela poderia arrecadar e quanto ela não está arrecadando. Quer dizer que todo mundo vai entrar para ele resolver isso?
Não. Dificilmente, né? Sarrafo alto, vamos pegar os peixes grandes, Quando o peixe grande começar a acabar, e aí vai diminuindo. aí as piabinhas... Exatamente. Então, a ideia é que eu estou sendo monitorado, eu preciso melhorar o meu controle, né? Não é desespero, é melhorar o meu controle cada dia que passa, porque a informação está lá. Algum dia essa informação pode ser usada. E óbvio, né? Só para esclarecer, a Receita Federal ela pode retroagir na cobrança 5 anos. Né? Então, você tem 5 anos aí de uma operação, você tem 5 anos para ser cobrado pela Receita Federal. Rapaz, você tocou nisso aí, eu lembrei de um negócio, mas antes deixa eu só voltar um pouquinho. No caso da pergunta aí, ele falou o seguinte: se eu tenho uma minha empresa, eu pago funcionário, tenho um Olorite lá certinho. Aí eu pego o dinheiro para mim, eu tenho o meu Prolabore. Aí a empresa está resguardada. Mas eu, retirando o Prolabore, se for acima da faixa de isenção do imposto de renda, mesmo a empresa tendo declarado, eu físico, pessoa física, tenho que fazer o IR, não é isso? Bacana. Vamos lá. Primeiro aí a gente está entrando nos outros assuntos aí, mas vamos lá. Prolabore. Prolabore é pelo trabalho, né? Então, tem 2 tipos de empresário. Aquele empresário que é dono da empresa, né? Aquele sócio que é dono da empresa, mas ele está lá no balcão, ele trabalha, ele tem direito ao Prolabore. É como se fosse o salário, né? Do dono da empresa. E tem aquele sócio que é o sócio investidor, né? Que ele botou o dinheiro lá, mas ele fica em casa, ele não envolve na operação da empresa, ele só investe, né? Ele contrata lá um administrador, funcionário e tal, e a coisa acontece. Esse sócio, ele recebe distribuição de lucro, não Prolabore, né? E pode ter, inclusive, o que recebe Prolabore e distribuição de lucro. O Prolabore, ele é tributado pela tabela progressiva do imposto de renda, igual todo mundo né? E paga-se o imposto de acordo lá com a tabela progressiva do imposto de renda da pessoa física. A distribuição de lucros no Brasil, ela é isenta. Então, por exemplo, se a pergunta de Caio foi essa, inclusive um abraço para Caio, cliente M. Pedro também lá da Gu Live, né? Show. Óculos de sol, e acho que de grau também. Se essa distribuição de lucro é feita da pessoa jurídica para a pessoa física, está comprovado. Porque na pessoa jurídica a gente tem que comprovar essa distribuição de lucro. E aí, para a Receita Federal, ok, tranquilo. Ela sabe que teve a movimentação, mas o imposto não entrou porque a fonte de pagamento era isenta, né, que é a distribuição de lucro. Agora, se for Prolabore, ele vai esperar. E a Receita, ela tem capacidade de monitorar tudo isso, né? Então, assim, entrou 10 mil reais na conta do proprietário da empresa. Só que ele tinha um Prolabore lá de 2 mil reais. O restante, os 8 mil, os 2 mil vai ter que ser tributado normalmente, e ela vai esperar essa tributação, e os outros 8 mil, ela vai saber que faz parte de uma distribuição de lucro e que ela não pode esperar receita dali. Acho que era isso. Então, Show. Um abraço, a Caio. partir de amanhã, a gente mesmo aqui da Cismar já conversa com você pra dar uma organizada a mais nisso aí, hein? Gostei demais aí. Show. Tem mais pergunta aqui. Tem tem muita dúvida. O pessoal que é MEI, eles estão perguntando assim, para quem é MEI, ele segue o teto do MEI ou até esses 15 mil aí? Pronto. O teto do MEI, ele vai continuar sendo obedecido. Então você sabe lá que o limite para venda no MEI é de 81 mil, né? E o limite para compra é 80% desses 81 mil, né? Não lembro aqui, mas vai dar um pouco, quase 6 mil, 65 mil, 67, se não me engano, não sei. Mas enfim, o que acontece? Esses limites devem ser considerados. Se você está movimentando na conta bancária acima disso, para a Receita Federal é como se você Sonegando. tivesse desenquadrado. Sem meias palavras, Você não poderia ser mais MEI. Tá sonegando. Né? Só que, se você passar disso só na conta bancária, isso é um indício. Não vai acontecer nada a priori. Entendeu?
Agora, se você compra mais do que o limite, ou emite nota fiscal mais do que o limite, você vai desenquadrar automaticamente. Então, o que eu oriento? Siga o mesmo controle que você seguia das compras e das vendas, se emitir nota fiscal, né? Porque tem gente que tem MEI, o MEI não é obrigado à emissão da nota fiscal, a não ser que tenha uma necessidade pelo cliente. Mas assim, ele é dispensado da formalidade da emissão da nota fiscal. Se você não atingiu esse limite do 81 mil, a movimentação bancária acima dos 81, né, é uma luz de alerta para a Receita Federal e deve ser para você também. Então, você que é MEI, que tem uma movimentação bancária acima de 81 mil, mas está obedecendo os limites lá para o desenquadramento, você não tem problema imediato, tranquilo. Mas precisa tomar cuidado, achar soluções, inclusive, para você permanecer no MEI, né, e não exceder muito essa movimentação bancária. E aí a gente pode dar algumas sugestões para isso, numa reunião, pessoalmente, para cada um que tiver essa dúvida. Show. Aí tem outra pergunta que eu acho que meio que você respondeu, mas assim, quem é Simples Nacional, qual o teto de recebimento? Não tem. O teto de recebimento é dentro do Simples Nacional. Então, por exemplo, qual é o limite do Simples Nacional de receita? Nós estamos falando de 4.800.000 ano, né? Você vê que é um limite muito maior. Então, assim, se a sua movimentação, pensando no Simples Nacional, é aquela coisa. Se a sua movimentação excede 4.800.000 no ano, a Receita também vai pensar, olha, essa empresa aqui não era para ser mais simples, né? Então, já está na hora de pensar numa eventual mudança para um lucro presumido ou até mesmo lucro real, né? Então, o limite do Simples Nacional para a transação bancária não existe. O que existe é o limite de faturamento. E se você tem a transação bancária muito acima do limite de faturamento, você está correndo o mesmo risco do MEI. Então, a orientação é ficar atento com relação a isso também. Show de bola. Beleza? Show. Mais alguma Acho perguntinha? que tem que... Caio Cota mandou um abraço pra você, João. Maravilha, meu amigo. Um abraço. Tal de Dácio Dácio lá na Brito MP pra gente tomar falou... um café. Bom. Dácio Brito falou, João, muito obrigado pelo esclarecimento. A última pergunta, esqueci de falar quem fez, foi Paula Bonfim. E tem muita gente aqui, né? Deu muita gente agradecendo. Eu acho que todas as perguntas já foram feitas já. Muito bom. Da minha parte, assim, eu queria me colocar à disposição, né? Se alguém tiver interesse de ainda persistir ou alguma dúvida e quiser nos procurar lá na MP, eu estou à disposição. No nosso Instagram também, pode mandar um direct lá, @mpedro Contadores Associados, né? Para a gente esclarecer. E agradecer aqui o pessoal da Cismais, meus parceiros de sempre. Valeu. Mais uma vez, muito obrigado, Maicon, Márcio e meu amigo Sérgio ali, que está na mesa de operação. Ô, João, pra finalizar, eu queria só mais uma coisinha que tá dando uma polêmica danada. Uhum. João, é hora de voltar a usar dinheiro físico? Não existe, né, cara? Tem muita gente já falando sobre isso. Não aí, existe isso. Não... Até um comentário, né? Eu já vi uma empresa grande, né, que tem um faturamento muito alto, recusar pagamento via Pix. Rapaz, Eu deixei de comprar porque ela não aceitou. Ô, Maicon, Márcio, a semana passada, não tá muito longe não, a semana passada, eu fui fazer uma compra aqui em Caculé, e na hora que eu fui pagar o Pix, a pessoa me perguntou, você não tem como pagar em dinheiro não? Você pode pagar depois, passa aqui, depois paga, e evitou de receber no Pix. Eu fico pensando assim, eu sei, gente, que às vezes a gente tem que fazer esse jogo de cintura e tal, mas eu fico pensando até quando isso vai ser sustentado, né? Porque a tecnologia chegou, a gente não tem como fugir disso, né? E o empresário que está evitando de receber algo
via Pix, cartão de crédito, ele está perdendo venda, né? Então, é aquela coisa da filosofia que a gente tem de ficar correndo do tributo. Eu sei que a gente tem que ser eficiente, procurar pagar o mínimo de imposto possível sem infringir a legislação, mas não adianta a gente ficar nadando contra a maré, né? Então tem que entender, é a filosofia de entender que o custo tributário do seu negócio tem que estar embutido no custo do seu produto, né? E você tem que repassar isso para o consumidor final. Se você não está fazendo isso, precisa melhorar sua consultoria tributária, sua consultoria contábil. Aí só reforçando para você que está correndo aí de imposto, cuidado para não correr também do crescimento da sua empresa, tá? Perfeito. Porque hoje o Pix é uma das formas de pagamento mais utilizada. Eu tenho certeza que mesmo com essas regras novas, né, com esse burburinho todo, não vai deixar de ser a mais usada. Acredito que não vai, isso é um caminho sem volta. Acho que o Pix veio para ficar. Então, o dinheiro físico, ele já diminuiu muito, né, de circulação depois do advento do Pix. E a gente tem uma novidade aí, João, que você deve estar acompanhando de perto também, que é o tal do Drex, que é a nova moeda digital brasileira. Até o tal do real que a gente conhece vai virar real digital, que é algo que já está sendo trabalhado. Ou seja, dinheiro físico, galera, se você começar a limitar a sua empresa a dinheiro físico, a chance de você também limitar o seu crescimento é grande. Então, muito cuidado com isso, tá bom? É melhor se planejar, é melhor seguir as dicas que a gente deu aqui no podcast, se planejar para você buscar crescimento, buscar otimização do lucro da sua empresa e com isso poder pagar um imposto tranquilo e poder dormir à noite tranquilo. Maravilha. Tem uma pergunta aqui, só para finalizar aqui, que aqui tá o nome, que tá Associados dos Recreadores Superplástico, é uma associação. Certo. Ele falou assim, ó, eu era MEI, a Receita Federal me tirou, agora sou ME. Aí o que faz? É Simples Nacional, no caso. É Simples Nacional. Exatamente. A regra é a mesma, né? Você era MEI, é um CNPJ, limite de R$15 mil. Nesse né? caso, ele foi desenquadrado. Desenquadrado, provavelmente é uma ME, né? Que na verdade é a microempresa, tá após o MEI, faturamento até 180 mil ano. O que você tem que fazer é a sua movimentação bancária, você tem que emitir nota fiscal correspondente à sua movimentação bancária, né? Fazendo isso, tá tranquilo, não tem problema nenhum. E a gente não tá na legislação isso, mas a gente sabe que existe um gapzinho tributário que é aceitável pela Receita Federal. Então, se a diferença não ainda existe, o que eu oriento? Continue tentando melhorar, continue tentando chegar à sua movimentação bancária, Pix, cartão, né? Até recebimentos via boleto, quem faz, e aí tenta fazer uma equação que chegue num valor próximo. Legal. É a mesma regra. Só um comentário aqui, João. Tinha falado, né, uma pergunta de Paula Bonfim, ela mandou falar que é da Farmácia Bonfim de Irundiária. Farmácia Cliente Bonfim. suas há 30 anos. Que legal. 30 anos. Será que bom, é velho. fiel aí? Você falou o nome dela depois, mas realmente é verdade. Grande abraço, Manda um Paula. abraço pra eles aí. E aí, o pessoal de Irundiária, nós temos bastante cliente em Irundiária, Jacaraci. Né? Um abraço para todos vocês aí. Espero que esteja chovendo bastante aí, porque é reflexo de chuva aqui, logo, logo. Um abraço. Maravilha. Show. Mais alguma 30 anos, né? Você vê que é uma relação de confiança. Para vocês verem né? o quanto que a MP ultrapassa a geração, inclusive, Você né? vê a seriedade do trabalho, né? Consolidada. Bacana. A Cismais está na metade, tem uns 15 anos aí. Não, a M Pedro tem mais, na verdade, né? 30 de cliente. Quantos anos tem a M Pedro? A M Pedro tem 50 anos. 50 anos. 50 e você anos. é o segundo gestor dela, né? Você exatamente. Manuel sócio. Pedro é o sócio fundador, né? Que teve na direção da empresa até 2014, né? E em 2014, de 2014 para cá, aí tá sob minha gestão, né? Minha administração. Maravilha. É isso aí. É isso Show aí. de bola. Mas estamos aí com um pouco mais de 15 anos, né? Estamos adolescentes, digamos assim. Adolescente. Graças a Deus a gente tem fechado bastante parceria com
gente fera assim, igual o João, igual a M. Pedro, e temos conseguido um alcance expressivo aí no Brasil afora. Adolescente com cabeça de adulto, um adolescente Obrigado. bem Vindo de estruturado. você é uma honra. Esses mais é. Tem uma pergunta que surgiu aqui agora. Mais uma? É, Nós não vamos acabar essa live, hein? Ricardo Vieira de Oliveira, ele falou o seguinte, eu tenho uma bicicletaria, vendo peça e presto serviço, como posso dividir a minha declaração? Em primeiro lugar, você não precisa necessariamente dividir a sua declaração, né? O que você precisa entender é que a prestação de serviço você deve emitir uma nota fiscal de serviço. Estamos saindo do assunto do Pix, né? Mas vamos atender Não, mas eu acho que o ouvinte aí, também, né? né? Que é questão de faturamento. Pronto, você deve emitir a nota fiscal para a manutenção, o serviço que você presta, e emitir a nota fiscal, que é uma nota diferente, para a venda de peças. Até porque o percentual de tributação, se MEI, né? Se você estiver no MEI, no Simples Nacional, se você estiver no Simples Nacional, os percentuais de tributação são diferentes, né? Se você não estiver no MEI, não precisa preocupar com isso. Tudo junto, tranquilo. Se você estiver estourando o MEI, aí o que eu sugiro é ter o MEI de alguém que trabalhe com você da família, né? Só para o serviço, e um MEI só para o comércio, né? E aí cai naquela situação de ter que controlar os dois. E se você é Simples Nacional, não precisa preocupar. Você só tem que mandar as notas separadas para a sua contabilidade e ela vai tributar cada uma da forma que deve ser tributada. Show de bola. Então vamos finalizar. Galera, se ficar mais alguma dúvida, se você tiver mais alguma pergunta que não foi respondida aqui, manda nos comentários ou manda no Instagram lá da MP, que eu tenho certeza que o pessoal vai receber prontamente. Se você tá precisando fazer algum ajuste na sua empresa, já marca uma reunião com o pessoal, porque eu tenho certeza que eles vão atender prontamente também e provavelmente vão conseguir ajudar vocês, tá? Então, se você precisa de ferramenta de gestão, de um software de gestão para te ajudar aí a se organizar melhor, baixa hoje mesmo Gestão Mais Simples, já começa a utilizar. Se você precisa abrir um CNPJ, se você precisa dar uma organizada ou ajustar alguma coisa no seu CNPJ, procura aí a MP do Contadores Associados, tá bom? Obrigado para você que assistiu até aqui. Compartilhe esse vídeo também com algum colega seu empresário, com alguma pessoa física também que precisa entender melhor desses aspectos aí, tá bom? E muito obrigado, até a próxima. João, brigadão também, viu? Foi um prazer enorme, acredito que o pessoal ficou bem satisfeito aí. Beleza.